O Egito por si só já é uma terra de grandes segredos e mistérios. As gigantescas pirâmides fascinam as pessoas ao redor de todo o mundo. O Egito é uma nação muito interessante e muitas etnias habitaram o Antigo Egito. Mas qual seria a verdadeira face do Antigo Egito? O Antigo Egito teve muitos e muitos povos que migraram para a região e acabaram se miscigenando fortemente ali, criando um povo que nós conhecemos nos dias de hoje como simplesmente egípcios. E os egípcios, eles são muito, mas muito mestiços. Afinal de contas, quais foram os povos antigos, as etnias, as raças antigas que habitaram o Antigo Egito? A terra do Egito aparece nas escrituras sagradas. Os antigos hieróglifos causam espanto em milhares e milhares de pessoas com conhecimentos antigos passados aí através de sua antiga escrita hieroglífica. Mas muitos não conhecem os povos, as etnias, as raças que habitaram o Antigo Egito, e isso acaba causando uma grande confusão mental na cabeça das pessoas quando se vai falar a respeito do aspecto físico, dos traços egípcios, do povo nativo, indígena do Egito. A maioria das pessoas debatem e debatem umas com as outras, dizendo os antigos egípcios eram caucasianos, outros vão dizer que os antigos egípcios eram africanos nativos. Existe um grande debate a respeito da aparência física verdadeira dos antigos egípcios, porém é algo que é totalmente muito óbvio nos próprios murais mais antigos do Egito. O Egito mostra em seus murais que aconteceram muitas e muitas miscigenações. A própria história passada ali nos pergaminhos, nos papiros antigos falam a respeito disso. Os egiptólogos, verdadeiros conhecedores do Egito, sabem que vários e vários povos habitaram o Egito e o Egito teve uma grande miscigenação muito grande. O Egito antigo, nós sabemos através dos egiptólogos, aí dos murais antigos egípcios, demonstrando como eram os traços, como era a aparência dos antigos egípcios, nós podemos determinar que a raça ou etnia predominantemente nativa do Antigo Egito, datada aí de 4.400 anos atrás a 4.000 anos atrás, eram os egípcios de tom de pele amarronzado. Exatamente, os egípcios verdadeiros e nativos, eles têm o tom de pele amarronzado e eles são bastante similares a alguns outros africanos ali das regiões. Porém, eles são diferentes de alguns outros africanos que têm o tom de pele mais retinto, os africanos de tom de pele realmente negro. Eles, na verdade, os egípcios antigos tinham o tom de pele amarronzado, não exatamente negro, mas eles eram sim negros. Apesar de muitas pessoas debaterem a respeito disso, está mais do que comprovado que os antigos egípcios, sim, eles eram negros de tom de pele amarronzado. Muitas pessoas duvidam, questionam, debatem a respeito deste assunto, mas isso é a mais pura verdade. Os antigos egípcios eram negros de tom de pele amarronzado. E o povo nativo indígena do Egito, os Mizraítas, né, os descendentes de Mizraim, filho de Cam, que é o pai dos africanos, no caso ali, isso os torna aí como sendo descendentes de Cam, isto é, descendentes daqueles ali que foram os progenitores, os originadores dos povos de tom de peles retintos. A miscigenação no Antigo Egito começa a partir de 3.950 anos atrás.
Esta miscigenação, ela começou aí com povos vindos de outra região, ali no caso, não uma região africana, mas uma região mais para a Ásia, no caso, uma região vinda do Oriente Médio. E esta grande miscigenação, ela veio em massa aí durante os anos, durante as décadas e até mesmo os séculos, foram vindos e mais vindos ali da terra do Oriente Médio, os chamados aí pelos egípcios de Recau Rassut, os príncipes, né, do deserto, ou os príncipes ali pastores. Recau Rassut, os denominados Ixos. Os povos Ixos eram uma confederação de povos de origem semítica, origem árabe, origem beduína, origem árabe de modo geral. Arameus, assírios, entre outros povos de origem semítica, vieram em massa para a região da terra do Egito e então cresceram-se e multiplicaram-se ali grandemente, fortemente na terra do Egito. E entre eles estavam ali os próprios israelitas, que são da etnia, da raça semítica, e se misturaram ali junto com eles, com os outros semitas, e acabaram se tornando ali a população majoritária do antigo Egito, junto com os outros Ixos que estavam com eles, e então eles se transformaram aí na maioria da população, o que fez com que os egípcios ficassem com medo de uma rebelião hebreia, semita, e então escravizaram todos os semitas, não só os israelitas, mas também os quenezeus, como nós podemos ver nas escrituras sagradas, que Caleb era deste povo árabe antigo, que também foram ali cativos no Antigo Egito, entre vários outros povos semitas. Existiam ismaelitas ali, existiam edomitas naquela região, existiam principalmente arameus, como os próprios israelitas. Em seu princípio, eles eram descendentes de Aram, por causa que Jacó ele era um descendente dos arameus, ou seja, a segunda população, o segundo povo, a segunda etnia ou raça a habitar o Egito e acabar ao longo do tempo se miscigenando com os egípcios nativos, no caso é o povo semita, né? O povo de descendência semítica, aí os árabes, os israelitas, os arameus, os assírios, os edomitas, entre vários outros povos ali que acabaram habitando o Egito. E nós temos provas disso na própria arqueologia antiga, aí sobre os famosos Xaxu no Antigo Egito, que eram povos de origem semítica. Além dos antigos semitas, dos povos e tribos árabes, arameias, entre várias outras tribos aí de origem semítica, os egípcios nativos originais, eles também tiveram uma forte miscigenação aí com os seus irmãos da descendência de Cam, isto é, os povos núbios. Os povos núbios, sim, eles eram realmente povos cuxíticos, isto é, povos aí verdadeiramente negros aí do que hoje é o atual Sudão do Sul. Se você fazer uma breve pesquisa aí sobre pessoas aí do Sudão, você vai ver que são realmente pessoas negras, e o Egito teve uma miscigenação muito grande, tendo até mesmo faraós de origem núbia. Além de faraós de origem núbia, os semitas, por terem se miscigenado fortemente com os antigos egípcios, acabaram surgindo vários e vários faraós de origem semítica e até mesmo de origem cananeia. Como é o caso do próprio faraó Xerxes, que era um semita, ou, por exemplo, o faraó Apófis, que também era um semita. As miscigenações que os egípcios tiveram com os povos e as tribos semíticas foram a partir de 3.950 anos atrás, ou 1.900 antes de Cristo, e a partir daí 1900, 1800, 1700 até 1500 houve uma forte miscigenação no Antigo Egito com os povos semitas. Estima-se que cerca de 500 anos aí de migração de povos semitas para a terra do Antigo Egito, sem contar os que já estavam ali e que já estavam multiplicados naquela terra. Muito além dos povos semitas, na antiguidade, aí, a 3.900 até 3.500,
Além deles, os egípcios também tiveram uma miscigenação a partir de 2000, 2040, 2050, 2060 com os povos gregos, com os povos macedônios, que são povos jafeitas, que são povos vindos aí da Europa. Cleópatra, por exemplo, era uma mulher de origem, aí no caso jafeita, uma origem indo-europeia do povo macedônio. A miscigenação que os antigos egípcios tiveram aí, no caso com os gregos e macedônios, foi aí anteriormente à época de Cristo, a época ali dos faraós ptolomaicos, a dinastia ptolomaica, isso um pouco antes da época de Cristo. No século 6 depois de Cristo, os árabes eles acabaram aí dominando praticamente todo o Oriente Médio, e o Egito acabou entrando aí no caso no norte da África, e os árabes acabaram se mudando aí da Arábia Saudita para a região do Egito, e acabaram ali de certa forma se miscigenando, e por conta de serem os dominadores acabaram ali no caso se miscigenando fortemente com eles também, e trazendo muitas pessoas, e o Egito teve mais mistura com povos semitas. Os egípcios atuais, do atual Egito, eles demonstram aí essa variedade aí de tons de pele, essa variedade aí de características físicas, apesar da característica física mais predominante ser aquela característica mais do Oriente Médio, aquela característica mais semítica, aí mais árabe, por conta das grandes miscigenações que o Egito teve com os povos semitas, mas também existem egípcios aí com o tom de pele mais retinto, aí mais similares aí a alguns africanos, com o cabelo muito, mas muito cacheado, aí traços. Outros egípcios aí apresentam aí características mais europeias por conta da presença aí dos gregos no Antigo Egito, dos macedônios, então alguns egípcios têm essa aparência. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.